Olá, vamos dar início à explicação do próximo conteúdo, que seria o conteúdo gramatical sobre pronomes demonstrativos e o caso genitivo, certo? Primeiro vamos falar sobre os pronomes demonstrativos. O que é que são os pronomes demonstrativos? São os pronomes que servem para a gente indicar, mostrar, apontar pessoas ou objetos, certo? No português a gente tem o este, o esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela. Vocês entenderam, né? Pronomes demonstrativos. Em inglês a gente tem menos pronomes. É mais comum a gente utilizar 4 pronomes. São esses pronomes: this, that, these e those. Como funciona? This e that são usados no singular, isto é, usados para quando a gente está falando de apenas um objeto, uma coisa ou uma pessoa, certo? E a diferença é que o this é usado quando quem fala está próximo do objeto que está sendo indicado, certo? Ou está segurando, está bem próximo do objeto de que está falando, certo? O that é usado quando o objeto do qual eu falo ou a coisa da qual eu falo está longe, ok? E a diferença para o this e those é que eles são usados para mais pessoas, mais objetos, mais coisas, certo? O these também é usado para quando as coisas estão perto, estão próximas, tá? Mas é plural. O those é usado para quando as coisas ou as pessoas, os objetos estão longe. E também é plural. Mais de uma pessoa, mais de um objeto. Ok? Então, this e this é usado para objetos próximos, certo? That e those para objetos distantes. This e that são singular e these e those são plural. Basicamente essa é a explicação, certo? Vamos para a próxima. Aqui a gente vê o caso genitivo. O que é o caso genitivo? O caso genitivo é quando eu indico que algo pertence a alguém, certo? Como é que eu faço isso? Eu escrevo o nome ou pronome referente ao dono. Geralmente eu uso mesmo, não uso os pronomes, mas se quiser pode usar, tá? Geralmente não uso. E aqui, por exemplo, eu falo dos meus do meu amigo, né? Meu amigo é o dono de alguma coisa. Ele é dono do quê? De uma casa. Se a casa é dele, como é que eu vou fazer essa construção no caso genitivo? Eu vou escrever, né? O nome do dono. O dono é meu amigo. Coloco este símbolo aqui que se chama apóstrofe. Esse sinal, essa acentuação. E o S. E logo em seguida, o que pertence a ele. No caso aqui, a casa. A casa do meu amigo. Vamos para a próxima frase, para a gente continuar entendendo o que é essa história. O carro da Susan, certo? Primeiro o nome do dono, que é o dono. A dona, no caso, é Susan. Apóstrofo S. O que é dela? Car. É o carro. Filho de Mike. Nome do dono. No caso aqui, o nome do pai. Né? Se são filhos é porque... filhos de quem? Do Mike. Então, o Mike, que é o pai. Os filhos. Né? Fica aqui na frente. Apóstrofo S no Mike's. E assim sucessivamente. A construção é básica.
nome do dono, ou o que indica o possuidor, apóstrofe S e a coisa possuída logo em seguida. Né? Não vão achar que eu estou falando de fantasma. A coisa possuída, porque tem um possuidor, tem alguém que possui. Regras. A regra geral é acrescentar o apóstrofe S ao substantivo que não termina em S. Se ele já terminar em S, a gente vai colocar apenas o apóstrofe. Por exemplo, nessa frase, the birds, birds termina em S, os pássaros, certo? Apóstrofe, wings. Então, como é que eu vou traduzir? Quando eu vejo assim, geralmente eu traduzo de trás para frente. Porque primeiro tem que saber o que é que ele pertence, né? O que é que ele tem? Asas. As asas dos pássaros. As asas dos pássaros. Certo? A coisa possuída e o possuidor. Aqui a gente tem alguns casos especiais. Quando há dois ou mais possuidores, a gente acrescenta o apóstrofe S no último. Por exemplo, nessa frase. Paul and Sally's home was burnt. Paul and Sally's home. O lar do Paul e da Sally. Os dois possuíam o lar. Era a casa dos dois. Então, nesta frase, a gente coloca o apóstrofe S no nome da última pessoa citada. Se fosse 3 pessoas aqui que possuíssem a mesma coisa, 4 pessoas, ainda assim ia ser apenas no nome da última pessoa citada. Certo? Quando forem pertences distintos, ou seja, algo que pertence cada um a um dono, né, a gente acrescenta o apóstrofe S a cada um desses donos. Por exemplo, Mr. Brown's and Mr. White's wives are beautiful. Ó, as noivas, ou as mulheres, enfim, de quem? Mr. Brown e do Mr. White são belas, são bonitas. Aqui a gente entende que o Mr. Brown e o Mr. White não têm a mesma esposa, né? Então, se são esposas diferentes, cada um dos donos vai receber o apóstrofe. Certo? Aqui uma explicação extra para fazer a atividade. Porque algumas vezes, erradamente, as pessoas colocam The secretaries of the doctors are very attentive. E se você colocar no tradutor vai aparecer. As secretárias dos médicos são muito atenciosas, né? Só que quando a gente fala de um possuidor, digamos assim, que tenha vida, que seja animado, um ser animado, um ser com vida, geralmente a gente coloca o apóstrofo S. Como aqui a secretária de quem? Nessa história aqui, a secretária são dos doutores. Então, se eles são os donos, the doctors, apóstrofe, secretaries are very attentive. Secretaries é, digamos que a posse dos doutores. As secretárias são as posses dos doutores. São secretárias de quem? Dos doutores, tá? Então, apóstrofo aqui num possuidor e logo em seguida a pessoa, o ser, a coisa possuída. E acredito que seja isso, tá? Qualquer dúvida, entre em contato. Não sintam vergonha de pesquisar também sobre o assunto, tá? É um assunto bem simples, mas é um assunto que você vai encontrar muito conteúdo na internet. Então a gente se vê, até mais e tchau.